Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior, do atacante Rua, após a vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Tigre pela Conmebol Sul-Americana. Dorival, boa noite. Boa noite. Dorival, boa noite. Queria que você nos atualizasse a respeito do Pablo Maia e do Caleri, que estava ali reclamando de dores nas costas, se você tem alguma informação a respeito desses dois jogadores, e explicasse a opção pelo time misto com alguns titulares em campo. Eu acredito que não tenha sido nada com o Pablo. Uma jogada violenta, mas que graças a Deus não nos trouxe maiores prejuízos. É uma jogada casual de uma partida disputada como foi. Com relação ao Caleri, ainda não tem informações. Nós temos que aguardar um pouco. Eu acho que é o que nós temos feito desde o dia que aqui chegamos. Nós estamos sempre mesclando, buscando os jogadores em melhores condições para poderem jogar a partida seguinte. Era uma partida importante, nós queremos e lutamos pela primeira colocação geral. Não podia ser diferente. Nós temos que respeitar todas as competições e, independente da equipe que fosse a campo, com certeza seria uma equipe vibrante, determinada em busca do resultado. Eu achei que para o momento seria o ideal, até porque o jogo seria pesado, um jogo difícil, muito complicado. Eles tinham a expectativa ainda de, com uma vitória, passarem a primeira colocação do nosso grupo, e nós não podíamos permitir que isso acontecesse. Dorival, tudo bem? E ainda em cima dessa questão, a equipe mista mostra, porque no ano passado, em algum momento, o São Paulo decidiu que as Copas eram muito importantes, né? E focou nas Copas. Você pensa isso também, que nesse momento talvez as Copas elas sejam uma abordagem melhor? E uma outra questão que eu gostaria de fazer em relação ao Rodriguinho. Ele deu a primeira assistência dele com a camisa do São Paulo, e a impressão que eu tenho nos últimos jogos é que ele ganhou muita massa muscular, ele está mais forte em relação, por exemplo, ao primeiro gol que ele marcou há quase um ano. De fato, como que está essa evolução do Rodriguinho e como que você vê, do ponto de vista técnico e físico, né, a evolução dele? Bom, primeiro nós não estamos priorizando campeonato nenhum. Pode até dar uma impressão, mas é uma falsa impressão. Nós queremos estarmos vivos em todas as competições. O Campeonato Brasileiro também é muito importante a todos nós. Estamos priorizando competição nenhuma, podem ter certeza disso. Para nós, todas elas são muito importantes. Nós temos feito aí jogos muito interessantes e, infelizmente, a última partida com o Cruzeiro, depois de um jogo muito bom, em todos os sentidos, nós acabamos sendo derrotados, mas não abrimos mão em momento nenhum de competição nenhuma, muito pelo contrário, o brasileiro está só no início e muita coisa ainda poderá acontecer. Com relação às Copas, eu acho que, graças a Deus, nós estamos passando as fases. Teremos agora 2 jogos dificílimos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Antes disso, um jogo com o Fluminense, que também será muito disputado. Nós temos que estar com a melhor formação possível para esses 2 jogos, e eu fico satisfeito porque todos aqueles que têm entrado têm dado uma resposta positiva, buscado um espaço, e é isso que nós queremos. Hoje mesmo, a entrada do Juan, a definição do jogo, ele está trabalhando com muita intensidade, buscando um espaço. Esse garoto que estreou hoje, Negrudo, também é um menino que vem mostrando qualidades nos treinamentos, vem buscando também uma melhora. E com relação ao Rodriguinho, é um trabalho que está sendo feito não só com ele, mas com alguns outros atletas, no sentido de um ganho de massa, o que é necessário para um campeonato tão disputado, para jogadas de corpo. Eu acho que isso tem sido importante para ele. Nós temos percebido que alguns desses têm realmente melhorado nesse sentido, e esse condicionamento talvez seja importante daqui para frente em relação a uma sequência de carreira e a um momento em que eles se consolidem fisicamente um pouco mais para que possam dar uma resposta ainda melhor. Mas o importante aqui não
percamos o que eles têm de melhor, que é a mobilidade, a movimentação, a finta, que eles ganhem um pouco mais de complexidade, sim, um pouco mais de força, mas que não percam a essência. Eu acho que isso daí é o principal e por isso a preocupação em que o trabalho seja sempre moderado e dosado para cada um deles. Dorival, boa noite. Até ainda sobre a escalação, a observação dos 3 jogadores, 3 volantes no meio campo. Você também queria observar isso? Óbvio que a lesão do Pablo Maia acaba atrapalhando talvez uma visão mais ampla que você poderia ter, mas você também pensa numa formação com 3 jogadores de mais marcação no meio campo, por mais que o Neves tenha feito uma função um pouco mais solta também, para jogos mais duros, como por exemplo contra o Palmeiras? Era uma situação que eu não tinha trabalhado ainda. Nós estamos apenas 2 meses aí, acredito eu que 17º, 8º jogo, não sei. Então é muito complicado, você não consegue observar tudo aquilo que precise, né? E eu acho que seria uma formação que ainda não havia sido tentada, não havia sido vista numa partida. Infelizmente perdemos logo no início, né? E quando houve a jogada, houve também a expulsão. Então nós tivemos que optar aí pela entrada de um meia, né? Do contrário, eu manteria a mesma postura com o próprio Negruti para que nós tivéssemos aí uma possibilidade maior e uma avaliação um pouco mais concreta em relação a uma formação desse tipo. Até porque hoje em dia você fala em volantes, mas na realidade são jogadores que chegam muito, têm boa presença, têm ultrapassagem, e eu acho que isso daí também contribui para que não percamos a essência daquilo que a gente vem tentando implantar.